eterno Pai que está no céu, santificado e bendito seja o seu nome. Aqui estamos, Senhor, ansiosos por ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigada, Senhor, por nos ter ensinado já tantas coisas e nos ter mostrado que nós realmente fomos chamados para ser aquele povo especial, aquele povo que o Senhor disse que seriam sábios e entendidos, aquele povo que tem apenas um único rei, o Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos que Ele reine supremo sobre as nossas vontades, sobre os nossos apetites, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações. O Senhor é o nosso Rei. Estamos aqui para adorá-lo e para servi-lo, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre, de geração em geração. Louvado seja o seu nome, por Jesus. Amém. Então, continuamos a leitura do livro Patriarcas e Profetas. Estamos no capítulo que tem por título O Primeiro Rei de Israel. Ao pedido de Saul, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? Samuel replicou, eu sou o vidente. Nós ontem falámos um pouco acerca da questão do vidente. Lembram-se? Que é os olhos da igreja. E por isso é que Laodiceia está cega. Não é que ela não tenha vidente, não é que ela não tenha profeta, ela tem. Mas ele foi colocado de lado, foi metido nas prateleiras, foi castrado para que não falasse. Mas Deus tem um povo que dá crédito ao vidente, que dá crédito ao profeta. E por isso esse grupo de pessoas não está cego. Pode ainda não ver nitidamente todas as coisas, mas o Senhor está colocando colírio nos nossos olhos, no nosso entendimento, e nós estamos começando a ver o cenário de uma forma bem nítida. E, acima de tudo, estamos começando a ver o caráter maravilhoso do nosso Deus. Amém. Estamos a começar a conhecê-lo melhor, e conhecê-lo é amá-lo. Louvado seja Deus por isso. É obra Eu dele mesmo, sou... a nossa vida, né? Obra. Isso. Eu sou o vidente, respondeu o profeta. Assegurando-lhe também que os animais perdidos tinham sido encontrados, insistiu com ele para que ficasse e assistisse à festa, dando ao mesmo tempo alguma indicação do grande destino que o esperava. Para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? O coração daquele que ouvia fermiu com as palavras do profeta. Não podia perceber senão algo da significação das mesmas, pois o pedido de um rei se tornara o assunto de absorvente interesse à nação inteira. Todavia, depreciando-se modestamente, Saul replicou: porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras? Samuel conduziu o estranho ao local da assembleia, onde estavam reunidos os homens principais da cidade. Entre eles, por determinação do profeta, o lugar de honra foi dado a Saul, e no festim o quinhão mais escolhido foi posto diante deles. No caso, diante dele. Terminadas as cerimônias, Samuel levou o hóspede à sua casa e ali, no eirado, conversou com ele, apresentando os grandes princípios sobre os quais o governo de Israel fora estabelecido e procurando assim prepará-lo até certo ponto para o seu elevado cargo. Quando Saul partiu, cedo na manhã seguinte, o profeta saiu com ele. Tendo atravessado a cidade, mandou que o servo passasse adiante. Então ordenou a Saul que parasse, a fim de receber uma mensagem
a ele enviada por Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Como prova de que isto era feito por autorização divina, predisse os incidentes que ocorreriam em sua viagem para casa e afirmou a Saul que ele seria habilitado pelo Espírito de Deus para o cargo que o esperava. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, disse o profeta, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Mais uma vez, reafirmo este pensamento. Quando o Espírito do Senhor se apodera do ser humano, ele o transforma em outra pessoa. Louvado seja Deus, seja esse o desejo de todos aqueles que estão aqui e daqueles que vão ouvir mais tarde. Tendo seguido Saul o seu caminho, tudo aconteceu conforme dissera o profeta. Perto dos termos de Benjamim, foi informado de que os animais perdidos tinham sido achados. Na planície de Tabor encontrou 3 homens que iam adorar a Deus em Betel. Um deles levava 3 cabritos para o sacrifício, outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho para a festa sacrificial. Fizeram a Saúl a saudação usual e também o presentearam com 2 dos 3 pães. Em Gibeá, a sua cidade, um grupo de profetas voltando do lugar alto cantavam um louvor de Deus com música de flautas e harpas, saltérios e tambores. Aproximando-se Saúl deles, sobreveio-lhe o Espírito do Senhor, e ele também tomou parte em seu cântico de louvor e com eles profetizou. Falou com tão grande influência e sabedoria e com tanto fervor se uniu ao culto que aqueles que o conheciam exclamaram com espanto: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Tendo-se unido Saúl com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma pausa e vou pedir a 2 ou 3 as pessoas que sentirem vontade, necessidade, desejo de orar por isto, que orem. Orem, se sentem necessidade de serem transformadas em novas pessoas, pedindo a unção do Espírito Santo. Vamos abrir os micros, quem quiser orar, vamos começar. Querido Pai Celestial, nesse momento especial desta manhã, queremos te honrar e te bendizer, Senhor Deus, por todas as informações, por todas as belas palavras e promessas que o Senhor tem nos colocado, Senhor. Nessa experiência, Senhor Deus, de Saul, com relação às palavras do profeta, Senhor Deus, em ser mudado em outro homem, e assim ser, que foi o que aconteceu, Senhor Deus, nós ficamos não impressionados, mas acreditando, Senhor Deus, que o Senhor realmente é um Deus que pode fazer em nós também o mesmo poder, Senhor Deus, pode ser colocado em cada um de nós. Que cada um que está nesse grupo, que pode ouvir também depois, sentindo esse desejo no coração, o Senhor possa satisfazê-lo. Porque o Senhor mesmo disse em sua palavra que o Senhor seria o que satisfaria todos os desejos de nossa alma. Gostaríamos mesmo, Senhor, de ser transformados em outros seres, em outro homem. Principalmente, Senhor Deus, ouvindo a tua voz, sendo, Senhor Deus, submisso ao teu reino e sermos, ó Senhor Deus, levados para que possamos colocar em outras pessoas também esse mesmo desejo através da tua palavra. Que assim se faça em nossa vida, Senhor. Pelos méritos de Cristo Jesus é que te pedimos e já te agradecemos pela certeza desta graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido bondoso Deus, neste momento nós agradecemos ao Senhor
não tendo nem palavras corretas para expressar diante da tua fidelidade. Me impressiona muito, Pai, a tua fidelidade. Mas o Senhor pede fidelidade de nós também. E aquele que for fiel ao Senhor, o Senhor vai poder derramar os teus propósitos, as bênçãos na vida dele. Nós estamos aqui, Pai, tão pequenos. Eu me considero tão insignificante. Todos. Mas nós desejamos, nós queremos receber porções do Espírito Santo. Nós queremos receber, Pai, a compreensão total ou quase total, segundo a tua vontade, segundo a nossa capacidade, mas também segundo o nosso querer e conforme todo o teu poder. Aprender mais, ficarmos prontos para sermos dignos das tuas bênçãos. De nós mesmos é impossível, Pai. Não temos condição nenhuma. Mas nós pedimos ao Senhor que estejamos no lugar certo, na posição certa, para levantar a bandeira, para dar o sonido certo na trombeta, Pai. É tão necessário, a começar conosco, com nós mesmos, e nós levar para frente para aqueles que querem, que têm desejo de ouvir, de saber. Coloque as pessoas certas na nossa frente. Pai, nós temos falado e parece que não está surtindo efeito, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas primeiro, Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos no sangue do Cordeiro, para estarmos dignos de receber tudo que o Senhor tem para nós. Abençoe este grupo, para que ele possa fazer a obra. Pai, eu ouvi ontem a pregação do irmão, que é preciso orar, orar, orar muito. Me ensina a orar, e a cada um de nós aqui, invocar, Pai querido, a tua presença, a porção dobrada do Espírito Santo, para terminar esta obra do grande conflito, Pai, que vivemos, estamos cansados, angustiados. Abençoe a Belinha, abençoe cada um aqui, Pai. Nós não sabemos nada, mas nós temos uma certeza, que o Senhor faz tudo por nós. Fez, faz e ainda fará. Então nos prepare. Em nome de Jesus, que morreu, que viveu e que intercede por nós lá no santuário. Amém, amém e amém. 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 Querido Deus e amado Pai que estás no céu, santificado seja teu nome. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia e bondade e por tantas oportunidades que o Senhor tem colocado em nossa vida, especialmente esse momento agora, Pai, que o Senhor nos permite estar na tua presença, diante do teu trono, e nós cremos, Pai, na tua palavra. E a tua palavra diz em João 5,5 que é necessário que nós nasçamos de novo. E esse novo nascimento, Pai, nós precisamos e cremos que a tua palavra é capaz de realizar. Por isso nós clamamos a ti por esse novo nascimento. Hoje, Pai, nesse momento agora, a tua palavra, ela cria, ela é capaz de criar quando nós cremos e ela é instantânea. Por isso, Senhor, nós cremos que nesse momento o Senhor está nos tornando novas criaturas. Pai, que os nossos pecados sejam lavados pelo sangue de Cristo Jesus
e que o nosso nome seja reavivado no livro da vida. E que cada pessoa que ouvir essa mensagem, ela possa também se sentir tocada e também possa se entregar a Ti, crer que a Tua palavra é capaz de realizar aquilo que diz. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Deus, eu estou, Senhor, diante de Ti nesse momento, reunido com os meus irmãos para te agradecer pelas nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, e é por Jesus que nós te oramos, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos glorificar, Pai, com a Tua glória, pela união que a Tua verdade nos traz. Porque cremos, Senhor, no nosso Salvador, Cristo Jesus. Cremos numa nova vida, Pai. E é por nossas vidas hoje e sempre, Pai, que te pedimos que sejamos um com Cristo e contigo, Pai. E que esse mundo possa ver e acreditar na missão que o Senhor deseja efetuar em nossas vidas através de Jesus. Pai, e é em nome de Jesus que te chamamos, te clamamos por união em todos, Pai, os teus seguidores, e que o mundo possa ver a tua glória, reconhecer aquilo que somos no poder do teu Santo Espírito que transforma. É isso que pedimos agora nessa união, não apenas por nós, por aqueles que possam ouvir essa mensagem. E rogamos e te pedimos pelos nossos filhos, Pai, que tires do mundo e traga para ti, por aqueles casamentos que divididos lares ainda estão, que o teu Santo Espírito possa ser revestido em nossas vidas, para podermos trazer a luz da tua verdade, não por nós, porque nada somos, mas pela que a tua palavra promete, pelo teu Santo Espírito a ser derramado no momento oportuno, na plenitude, para que sejamos um contigo. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido Deus e Pai, eu também quero, de uma forma muito direta, expressar o desejo que eu tenho de ser uma nova pessoa, uma nova criatura, com novos motivos, novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes, novas palavras. Para isso, clamamos ao Senhor pelo seu Espírito. Conforme a sua promessa, o Senhor prometeu que derramaria chuva sobre a terra seca, chuva sobre o sedento, e nós queremos essa chuva. Queremos, desejamos, ansiamos, clamamos pelo seu Espírito, para o Senhor nos transformar e o mundo veja o poder do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus, que Deus nos ajude. Ora, vamos então continuar. Tendo-se unido Saul com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. A luz da pureza e santidade divinas resplandeceu nas trevas do coração natural. Olhem que lindo. Já viram aqui? A luz da pureza e santidade divinas resplandeceu nas trevas do coração natural. É isto que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Mas Deus diz que só dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ele viu a si mesmo como estava diante de Deus. Viu a beleza da santidade. Foi agora chamado para começar a luta contra o pecado e Satanás. E fez-se-lhe compreender que neste conflito a sua força deveria vir inteiramente de Deus. O plano da salvação, que antes parecia obscuro e incerto, desvendou-se-lhe ao entendimento. Cá está o entendimento. E isso nós já vimos que só acontece pela reforma para a saúde. O entendimento se abrir.
se desvendarem coisas ao nosso entendimento que não se desvendariam enquanto a mente estivesse obscurecida pelo estilo de vida. Aqui é mais uma prova de quão importante é a mensagem da Reforma Pró-Saúde para a nossa salvação. O Senhor dotou-o de coragem, outro aspecto importante. Coragem e sabedoria para o seu elevado cargo. Revelou-lhe a fonte de força e graça, iluminando-lhe o entendimento quanto às exigências divinas e ao seu próprio dever. Portanto, este parágrafo, ele mostra o efeito e o resultado do Espírito Santo numa pessoa. Tem aqui uma série de pontos, irmãos, que era importante que cada um depois refletisse a respeito. A unção de Saul como rei não fora levada ao conhecimento da nação. A escolha de Deus deveria ser publicamente manifesta por meio de sorte. Para tal fim, Samuel convocou o povo de Mispá. Foi feita a oração rogando-se guia divina. Então seguiu-se a solene cerimônia de lançar a sorte. Em silêncio, a multidão congregada aguardava o resultado. A tribo, a família e a casa foram sucessivamente designadas. Então Saul, o filho de Quis, foi indicado como o indivíduo escolhido. Mas Saul não estava na assembleia. Oprimido, com uma intuição da grande responsabilidade prestes a cair sobre eles, ou sobre ele, retirara-se secretamente. Foi de novo trazida à congregação, que observou com orgulho e satisfação ter ele porte real e formas nobres, sendo mais alto do que todo o povo desde o ombro para cima. Mesmo Samuel, quando o apresentou à Assembleia, exclamou: Vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E em resposta surgiu da vasta multidão uma demorada e ruidosa aclamação de alegria. Viva o Rei! Samuel então expôs ao povo o direito do reino, declarando os princípios sobre os quais o governo monárquico se baseava e pelos quais cumpria ser dirigido. O rei não deveria ser um monarca absoluto, mas devia conservar o seu poder em sujeição à vontade do Altíssimo. Este discurso foi registado em um livro no qual se estabeleciam as prerrogativas do príncipe e os direitos e privilégios do povo. Embora a nação houvesse desprezado a advertência de Samuel, o fiel profeta, conquanto forçado a ceder aos seus desejos, ainda se esforçou tanto quanto possível para acautelar as suas liberdades. Ao mesmo tempo em que o povo em geral estava pronto para reconhecer a Saul como seu rei, havia um grande partido em oposição. Ser escolhido um monarca de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e isto com preterição tanto de Judá como de Efraim, as maiores e mais poderosas, era uma indiferença que não podiam tolerar. Continuavam com a luta pelo poder. Impressionante. A competição é uma coisa horrível. A competição não é do céu. Não existe competição no céu. A competição, seja ela de que espécie for, seja no desporto, seja na família, seja na igreja, seja onde for, não é do céu, mas vem de baixo. Recusaram-se a declarar submissão a Saul ou trazer-lhe os costumados presentes. Os que foram os mais insistentes em seu pedido para terem um rei eram os mesmos que se recusavam a aceitar com gratidão o homem indicado por Deus. Incrível! Eu vou repetir, os que foram os mais insistentes em seu pedido para terem um rei eram os mesmos que se recusavam a aceitar com gratidão o homem indicado por Deus. Aqui mostram que quando eles pediam um rei,
eles estavam convencidos que era da tribo deles, Judá ou Efraim, que o rei iria sair. Os membros de cada facção tinham seu favorito, que desejavam ver colocado sobre o trono. E vários dentre os chefes haviam desejado a honra para si. A inveja e a desconfiança ardiam nos corações de muitos. Os esforços do orgulho e da ambição haviam resultado na decepção e no desencantamento. Vejam, aqui a inveja e a desconfiança ardiam no coração de muitos. Neste estado de coisas, Saul não achou conveniente assumir a dignidade real, deixando que Samuel administrasse o governo como anteriormente voltou a Gibeá. Foi honrosamente escoltado para ali por uma multidão que, vendo a escolha divina em sua seleção, estava decidida a apoiá-lo. Mas ele não fez tentativas para manter pela força o seu direito ao trono. Em seu lar, entre as terras altas de Benjamim, pacificamente ocupou-se com os deveres de lavrador, deixando inteiramente a Deus o estabelecimento da sua autoridade. Logo, depois da designação de Saul, os amonitas, sob a direção do seu rei, Naás, invadiram o território das tribos ao oriente do Jordão e ameaçaram a cidade de Jabes-Gileade. Os habitantes procuraram negociar a paz, oferecendo-se para se fazerem tributários dos amonitas. Com isto, o cruel rei não quis consentir, a não ser sob condição de poder arrancar o olho direito de cada um deles, tornando-os assim testemunhas duradouras do seu poder. O povo da cidade sitiada pediu um prazo de 7 dias. Com isto consentiram os amonitas, julgando assim aumentar a honra do seu esperado triunfo. Imediatamente foram expedidos de Jabes mensageiros em busca de auxílio das tribos ao oeste do Jordão. Levaram a notícia a Gibeá, suscitando terror em vasta região. Saul, voltando à noite de acompanhar os bois no campo, ouviu o alto pranto que falava de alguma grande calamidade. Perguntou: que tem o povo que chora? Quando lhe foi repetida a vergonhosa história, despertaram-se todas as suas forças dormentes. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. 330.000 homens se reuniram na planície de Bezeque, sob o comando de Saul. Imediatamente foram enviados mensageiros à cidade sitiada, com a afirmação de que poderiam esperar auxílio no dia seguinte, que era o próprio dia em que deveriam submeter-se aos amonitas. Por meio de uma rápida marcha noturna, Saul e o seu exército atravessaram o Jordão e chegaram diante de Jabes pela vigília da manhã. Como Gibeão, dividindo sua força em 3 companhias, caiu sobre o arraial dos amonitas naquela hora matutina, quando, não suspeitando perigo, estavam menos desprevenidos. No pânico que se seguiu, foram derrotados com grande mortandade, e os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. A prontidão e bravura de Saul, bem como suas aptidões de general ostentadas ao conduzir com êxito uma força tão grande, eram qualidades que o povo de Israel desejava em um monarca, a fim de que pudessem competir com outras nações. Saudaram-no agora como seu rei, atribuindo a honra da vitória a forças humanas, esquecendo-se de que, sem a bênção especial de Deus, todos os seus esforços teriam sido baldados. Em seu entusiasmo, propuseram a alguns matar os que se tinham a princípio recusado a reconhecer a autoridade de Saul. O ser humano é incrivelmente cruel. Já viram? Em seu entusiasmo, propuseram a alguns matar os que se tinham a princípio recusado a reconhecer a autoridade de Saul. E eram seus irmãos. Eram seus irmãos. Mas o rei interveio dizendo: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem obrado o Senhor um livramento em Israel. Aqui deu Saul prova da mudança que se tinha operado em seu caráter.
em vez de tomar para si a honra, deu glória a Deus. Outro aspecto importante de quem recebe o Espírito Santo. Não toma a honra para si, mas para Deus. Em vez de mostrar desejo de vingança, manifestou um espírito de compaixão e perdão. Isto é prova inequívoca de que a graça de Deus habita no coração. Isto é importante, irmãos. Já começamos aqui a ver características da pessoa que recebe o Espírito Santo. Samuel propôs então que uma Assembleia Nacional fosse convocada em Gilgal, a fim de que o reino pudesse ali ser publicamente confirmado a Saul. Isto foi feito, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Gilgal tinha sido o local do primeiro acampamento de Israel, na Terra Prometida. Foi ali que Josué, por determinação divina, erigiu uma coluna de 12 pedras para comemorar a miraculosa passagem do Jordão. Ali fora renovada a circuncisão. Ali celebraram a primeira Páscoa, depois do pecado de Cádiz e da peregrinação no deserto. Ali cessou o maná. Ali o capitão do exército do Senhor se revelou como comandante em chefe das tropas de Israel. Daquele ponto marcharam para a subversão de Jericó e a conquista de Ai. É incrível o que é que se passou em Gilgal. Ali Acã recebeu a pena do seu pecado e ali foi feito com os gibeonitas aquele trato que puniu a negligência de Israel de aconselhar-se com Deus. Nessa planície, ligada com tantas lembranças comoventes, estavam em pé Samuel e Saul. E quando cessaram as aclamações de boas-vindas ao rei, o idoso profeta proferiu suas palavras de despedida como governador da nação. Eis que ouvi a vossa voz, disse ele, em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. A uma voz o povo respondeu: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel não estava procurando meramente justificar a sua conduta. Tinha previamente apresentado os princípios que deveriam governar tanto o rei como o povo e desejava acrescentar às suas palavras o peso do seu exemplo. Desde a meninice havia estado ligado com a obra de Deus e durante a sua longa vida tivera sempre o único objetivo diante de si, a glória de Deus e o máximo bem de Israel. Antes que pudesse haver qualquer esperança de prosperidade para Israel, deveriam eles ser levados ao arrependimento diante de Deus. Então, não podemos esperar prosperidade na igreja sem que seja primeiro trazido sobre nós o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento nem sequer vem de nós. A Bíblia diz que Deus o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento. Jesus subiu para nos dar o arrependimento, através do convencimento do seu Espírito. Em consequência do pecado, tinham perdido a fé em Deus. E o discernimento acerca do seu poder e sabedoria para governar a nação, perderam a confiança em sua habilidade para reivindicar a sua causa. Antes de poderem encontrar a verdadeira paz, deveriam ser levados a ver e confessar o próprio pecado de que haviam sido culpados. Reparem, antes
Já vimos antes de terem esperança de prosperidade e antes de poderem encontrar a verdadeira paz. Ninguém pode encontrar paz sem que previamente tenha confessado o seu pecado. Tinham declarado ser este o objetivo no pedido de um rei. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Samuel contou novamente a história de Israel desde o dia em que Deus os tirou do Egito. Jeová, o rei dos reis, tinha ido diante deles e pelejar as suas guerras. Muitas vezes os seus pecados os haviam entregue ao poder dos seus inimigos, mas apenas se desviavam dos seus maus caminhos e a misericórdia de Deus suscitava um libertador. O Senhor enviou Gibeão e Baraque, e a Jefté e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor e habitastes seguros. Contudo, quando ameaçados de perigo, declararam: reinará sobre nós um rei. Sendo, disse o profeta, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, continuou Samuel, ponde-vos também agora aqui, vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. No tempo da colheita do trigo, em maio e junho, não caía chuva no Oriente. O céu estava sem nuvens, e o ar sereno e agradável. Na altura ainda não havia chemtrails. Uma tempestade tão violenta naquela ocasião encheu de temor todos os corações. Com humilhação, o povo confessou agora o seu pecado, o próprio pecado de que haviam sido culpados. Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Samuel não deixou o povo em estado de desânimo, pois isto teria impedido todo o esforço para uma melhor vida. Satanás levá-los-ia a considerar Deus como severo e implacável. E assim estariam expostos a muitas tentações. Deus é misericordioso e perdoador, desejando sempre mostrar favor para com o seu povo quando este obedece à sua voz. Não temais, foi a mensagem de Deus pelo seu servo. Vós tendes cometido todo este mal, porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Samuel nada disse quanto à indiferença que havia sido mostrada para com ele. Não proferiu a exprobração pela ingratidão com que Israel havia pago a sua longa vida de dedicação. Antes, assegurou-lhes o seu incessante interesse por eles. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez, porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós, como o vosso rei. Vamos ficar por aqui. Amanhã iremos ler 1 de Samuel 13, 8 a 23. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, muitas vezes e de muitas maneiras o seu povo magoou o seu coração, entristeceu o seu espírito, fez com que o Senhor sentisse a amarga traição, a indiferença, a incredulidade. E não foi só o povo de Israel, Pai. Infelizmente também a sua igreja. Nós pedimos perdão. Pedimos perdão por nós e por todo o seu povo, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos líderes. E suplicamos ao Pai que o seu Espírito venha com grande poder e intensidade abrir o nosso entendimento, dar-nos o verdadeiro arrependimento,
colocar em nós um coração contrito, onde o Senhor venha habitar. Obrigada por tudo aquilo que nos tem ensinado. E obrigada porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.